Beleza? Bom, estou muito feliz aqui que a gente vai começar a falar dos tratamentos do diabetes. Vamos começar falando da insulina, né? Então, quando a gente fala em tratamento com insulina, a gente chama isso de insulinoterapia, tá? Através da administração da insulina. Então, vamos começar, né? Então, lembram deles, do Bentin, né? E do Best? Os dois lá, né, o professor e aluno, que conseguiram isolar a insulina, né, e purificar com a ajuda lá do Colip, do McLeod, né, eles conseguiram fazer esse isolamento e revolucionar o tratamento de diabetes, né, gente, que antes era uma doença que era uma sentença de morte para as pessoas, essas pessoas passaram a conviver com ela, né, quer dizer, se resolveu o problema, vamos dizer assim, né, em certo ponto. Então, a descoberta da insulina fez com que diabetes mellitus tipo 1 deixasse de ser uma sentença de morte, tá? Então, aqui a gente tem uma molécula, né, da insulina 3D, tá vendo? Girando, né? Com as duas subunidades, né? Cadeia A e cadeia B, que a gente já falou. Só para ilustrar aqui a história. Então, em 1921, Bentin, Best, Colip, né, e o McLeod, eles conseguiram isolar e purificar a insulina através de vários experimentos durante muito tempo com cães, e a gente lembra que essa história começou muito tempo atrás, né? Na verdade, foi só uma soma de experimentos e pesquisas que chegou nesse ponto de conseguir finalmente isolar a molécula. Então, eles isolaram e purificaram a insulina, como a gente está falando, e diminuiu a mortalidade, né? Então as pessoas deixaram de morrer de diabetes, né? Porque antes tinha diabetes e morria, passava um tempo, logo não conseguia mais sobreviver. E aí então a doença, que era uma doença aguda, né? Então ela tinha um desenvolvimento muito rápido no organismo da pessoa, que apresentava, né, uma destruição das células no momento que a doença se instalava, o indivíduo em pouco tempo não resistia a ela. E essa doença, então, com esse isolamento da insulina, ela virou uma doença crônica. Olha que interessante, a gente está falando de DM1, tá? DM2 a gente sabe que ela já nasce crônica, né? Ela já existe dessa forma. Então, eles revolucionaram o tratamento do diabetes com a insulina. Aqui, gente, então, no início, né, se usava muito insulina animal. Na realidade, até a década de 70, se usava insulina animal extraída de porco, né, ou extraída de boi. Então, a insulina bovina e a insulina suína. A questão é o seguinte, existe uma semelhança entre as moléculas de insulina desses animais com a nossa, né? A insulina do porco, ela muda apenas no último aminoácido 30 da cadeia B, tá? Que é diferente. Então, aqui, ó, a gente tem a molécula de insulina humana, tá? Com suas sequências de aminoácidos, e aqui então a gente tem onde existe uma diferença, né? Comparando, ó, com porco, né? Com boi e aqui com ovelha, que não é usada porque tem mais variação. Então, quer dizer, hoje em dia nenhuma dessas é mais utilizada, tá, gente? Isso, como eu falei para vocês, até a década de 70, né? Antes de realmente fazer e começar a iniciar a fabricação de insulina humana, né? Através de técnica de combinação de DNA recombinante, tá? Então é o seguinte, então a insulina suína, ela muda aqui, ó, no B30, né? Então, enquanto na humana tem uma treonina, na insulina suína a gente vai ter uma alanina, tá? Nessa posição aqui. Então essa é a diferença. A bovina, que também era utilizada, né? E atualmente não é mais, a gente vai ter os seguintes aminoácidos aqui, a gente vai ter o A8, que é diferente, né? No humano é uma trionina, e aqui no boi é uma alanina, e a gente vai ter aqui também no B30, então são dois aminoácidos, na realidade 3, a gente tem no A10 também o aminoácido 10 da cadeia A, também a gente vai ter uma diferença aqui do humano para a bovina, né? Aqui é uma valina, e a B30 também. Então, o que significa isso? Essas insulinas animais, então, elas não são mais utilizadas, por quê? Porque elas não são idênticas à nossa. E esse fato delas terem alguns aminoácidos diferentes na sequência fazia com que o nosso organismo reconhecesse, não de todos os indivíduos, mas muitos indivíduos apresentavam reações de hipersensibilidade, tá? Isso ativava o sistema imune como uma proteína estranha ao organismo e desencadeava reações até mesmo anafiláticas. Então, por isso,
foi-se em busca da insulina humana para ser usada, né? Com a sequência idêntica à nossa. E através de técnica de DNA recombinante foi feita a insulina humana, tá? Purificada e com condições de produção em larga escala. Bom, quais são os objetivos, gente, da boa insulinização, né? Então, fazer uma insulinização bem feita. Qual é o objetivo disso? Primeiro, eliminar os sintomas da hiperglicemia, né? Que são aqueles P's, os 4 P's, né? Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, que a gente já falou. Então, tirar esses sintomas do indivíduo. Outro, normalizar, claro, a glicemia de jejum, né? Ele evitar aqueles picos hiperglicêmicos por conta muito de gliconeogênese e glicogenólise. Normalizar a glicemia pós-prandial, então a glicose exógena, segurar ela também. Minimizar o risco de hipoglicemia. Então, claro, você não pode nem dar insulina nem de menos para não ter as hiperglicemias aparecendo, nem insulina demais para o indivíduo não ter o quadro oposto, que é a hipoglicemia, que também não é uma boa, né? A ideia é manter aquela faixa. E tudo isso, claro, você fazendo uma boa manutenção glicêmica, você previne a ocorrência das complicações, né? Que leva à morbidade e mortalidade. Então, a faixa glicêmica, gente, alvo da terapêutica, é entre 63 e 126 miligramas por decilitro. Essa faixa aqui é considerada a variação permitida ao longo do dia, tá? Mesmo após a alimentação, incluindo atividade física, enfim. Todas as atividades diárias que podem interferir na glicemia. Então, considera-se que a glicemia pode variar dentro dessa faixa aqui ao longo de todo o dia, tá? Então, a ideia, o objetivo é manter ela dentro desse intervalo aí de concentração glicêmica. E aí, claro, para isso existe a necessidade de fazer um monitoramento constante dos níveis de glicose sanguíneos, né? Através de equipamentos, glicosímetro e tal, para ver se o esquema adotado de administração de insulina, ele tá bacaninha, tá adequado para aquele indivíduo, para o ritmo de vida que ele leva. Porque cada indivíduo vai ter rotinas diferentes e hábitos de vidas diferentes, né? Então, a terapêutica toda tem que ser adequada a cada um, ela é individualizada, tá? Então, mantendo a glicemia dentro dessa faixa, a gente consegue atingir esses objetivos aqui, que estão descritos. Bom, mas qual é o objetivo central da insulinoterapia, né? Então, para alcançar aqueles objetivos, o que a insulinoterapia busca? Como é que ela é desenhada, essa terapêutica, esse esquema de tratamento, né? Como é que ele vai ser desenhado? Bom, gente, a gente sabe que a insulina, ela vai variar, né? Então, esse gráfico aqui, ó, ele está mostrando aqui nível de glicose nesse eixo e aqui o nível de insulina, né? Concentração de insulina ao longo de um dia, aqui embaixo o tempo. Tá? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, o vermelho é a glicose, né? Então, a glicose varia, principalmente de acordo com a alimentação, né? Quando a gente ingere alimento, a gente tem aumento. Então, aqui, ó, café da manhã, essa glicose sobe, depois de um tempo ela vai descer. Por que ela desce? Porque a insulina sobe junto, e a insulina segura essa glicose, né? Bom, aí depois no almoço também, de novo, a glicose sobe, aqui mostrando, né, refeição rica em carboidrato, aqui rica em açúcar, essas variações como é que acontece, né, em carboidrato você tem uma subida menor, um pico menor, mas ela se mantém mais alta por mais tempo, o açúcar ela sobe mais, inicialmente um pico maior, mas você consegue jogar para baixo mais rápido, e nisso você vai ter a insulina também sendo liberada, né, a glicose estimula mais a liberação de insulina, tá vendo? É o tracejado, ó. Que é o que está aqui, ó, são as bolinhas. Então, ela sobe junto com a glicose. Aqui o carboidrato também estimulando, mas nem tanto, né? Menos um pouquinho. Mas, em compensação, você tem uma manutenção maior da glicemia por mais tempo, a glicemia elevada. Por ser açúcar complexo, enfim, de digestão mais lenta. Aqui o jantar, né? Então, também, de novo. Então, a gente vê que a insulina, quando sobe glicose, sobe a insulina. Então, qual que é o objetivo da insulinoterapia, gente? É justamente mimetizar o que acontece dentro dos indivíduos normoglicêmicos que são saudáveis em termos de saúde insulínica, né? Então, a gente sabe que isso acontece, o pâncreas responde dessa forma, quando chega a glicose, a célula beta libera, a gente viu como é que é isso. Então, a ideia da insulinoterapia é justamente fazer com que a insulina exógena ela seja administrada para produzir essa curva que a gente vê natural nos indivíduos, tá? Que é mimetizar
a cinética de secreção endógena, né, da insulina. Quer dizer, produzir esse aumento de insulina logo que entra a refeição, né, que o açúcar da refeição é absorvido e cai na circulação sanguínea. Depois você ter mais um pouquinho de redução, mas você ainda tem um nívelzinho circulando, tá vendo? Mesmo em jejum ele vai caindo, mas você ainda tem alguma coisa. Então o objetivo central é esse. Ok, gente? Então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo para não ficar muito longo e continuamos no próximo. Então a gente se vê.